E da mesma forma, ele vai analisar gráficos. Então, só para a gente ter uma continuidade, aqueles mesmos dados lá no site, ele tem ele em forma de gráfico. Então, nós temos aqui um gráfico mostrando aqueles mesmos dados que a gente viu lá na tabela anterior. E eu vou pedir para ele analisar, para a gente ver como que ele analisa da mesma forma. Ele consegue analisar bem, inclusive, informações em gráficos. Aí eu fiz o upload aqui da imagem, tá? E só pedi para ele faça uma análise desse gráfico. Eu nem falei para ele do que se tratava esse gráfico. Aí ele já vem de cara falando que o gráfico mostra a rentabilidade histórica do fundo, né, GTI. Aí fala que ele está na linha verde, comparado ao índice Bovespa na linha laranja, e é exatamente o que está lá, desde 2018 até 2025. Então, fala da performance relativa do fundo vezes Bovespa, fala que em momentos de crise, ambos os ativos caíram, o fundo teve quedas tão profundas quanto o Ibovespa inicialmente, no entanto, recuperou mais rapidamente com maior força do que o Ibovespa. E exatamente nesses momentos de crise ele sobressai a Ibovespa, porque ele cai, mas quando ele recupera mais rápido e mais forte. Fala da volatilidade normalmente, que tem maior volatilidade, inclusive, do que a própria Ibovespa, o que indica que o fundo assuma posições mais agressivas, que pode, claro, gerar rendimentos, superiores. E faz as considerações finais, que mostrando que o fundo aparentemente tem uma gestão eficaz, entregando retorno acima do índice Bovespa. Ideal para investidores de perfil arrojado, tolerância à volatilidade e visão a longo prazo. Comparando lá com a avaliação que ele fez lá da tabela de dados, ele faz o contrário ali. Lá ele falou que não era indicado para pessoas conservadoras. Aqui ele fala que é indicado para investidores do perfil arrojado, que é exatamente a mesma informação, só verificando aspectos diferentes, mas falou a mesma coisa. Então fez avaliações muito boas, tanto na tabela como nos dados mostrados via gráfico, como a própria tabela lá e o gráfico foi imagens que eu upei lá para ele fazer análise, mas eu poderia upar uma imagem dessa, como uma imagem fofinha desse cachorro aqui, e pedir para ele descrever. E foi o que ele realmente fez, escreveu muito bem, e falou inclusive a raça do cachorro. Eu não sabia que era essa raça, eu pesquisei realmente essa raça do cachorro, e descreve muito bem a cena vista aqui. Claro que se a gente desse um prompt mais bem elaborado, provavelmente ele entregaria uma resposta melhor, mas se é só uma descrição genérica que eu precisava, ele entregou muito bem a cena aqui vista. E além de imagens, ele pode também analisar para a gente vídeos, principalmente do YouTube. Eu, nesse caso, não recomendo o ChatGPT, melhor para analisar um vídeo do YouTube, a própria IA do Google, o Gemini. Ele conecta diretamente ao YouTube e ele tem acesso a mais informações. O ChatGPT, quando você pede para ele analisar, ele fica procurando alguma coisa na base de treinamento dele. Quando é o Google, quando a gente usa o Gemini, ele já vai lá, vê a descrição, entra lá na descrição das falas do vídeo e cria para a gente uma descrição, um resumo muito melhor do vídeo. Então esse aqui é um vídeo que eu mesmo fiz, então é um vídeo que não tem descrição dele na internet, não tinha como eu buscar em qualquer lugar, é fora do próprio vídeo, e ele buscou muito bem, e de lá para ele resumir esse vídeo que eu mesmo fiz e tá no YouTube. Eu usei o Gemini aqui para fazer, eu só coloquei o link aqui do vídeo e faço um resumo desse vídeo. E ele resumiu, foi lá e viu o que eu falei em cada um dos tempos lá do vídeo. O vídeo aborda a necessidade de usar linguagem de programação para comunicar com o computador. A linguagem Python é destacada como ideal para iniciantes. Então é realmente sobre isso que trata o vídeo. Inclusive ele foi lá na de descrição gerada pelo YouTube, viu passo a passo do que estava escrito e trouxe para mim aqui o que realmente consta nesse vídeo. E assim, ele teve que acessar, realmente ele tem uma comunicação interna com o YouTube, ele acessa as informações e traz essas informações para a gente. Então pode ser interessante, para a gente analisar vídeos que está no YouTube, é bem interessante a gente utilizar o Gemini, porque como o próprio Gemini é do Google e o YouTube também é do Google, eles têm uma comunicação muito boa. Então, nessa aula a gente abordou aqui a utilização de dados próprios nossos que a gente fornece para a IA, para ela gerar respostas. E aí, a gente aplicando isso com as técnicas que a gente utilizou, a gente pode conseguir respostas mais eficazes com os nossos dados e não respostas vindas do treinamento da IA. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai dar continuidade, trabalhando mais como a gente pode melhorar então nossos planos para trazer cada vez respostas melhores e a gente conseguir melhores resultados utilizando a inteligência artificial. Um abraço, te vejo na próxima aula.